plano diretor, de fato, é um instrumento para o município, para as pessoas, e fica determinado pela própria legislação, que é uma legislação federal, que determina que os municípios tenham os seus respectivos planos diretores, e isso aconteça com a participação, né, do poder público, a participação da população, dos agentes que estão ali atuantes no mercado, porque a cidade cresce, se desenvolve, e a gente precisa estar preparado para isso de uma forma ou de outra, né? O plano diretor é um conjunto de instrumentos, de ferramentas que a gente tem redigidas aí na legislação municipal, que permitem que a gente estabeleça as diretrizes principais de como a cidade deve acontecer. Acho que eu não sou o único que tem a sensação aí que Araçatuba vem acontecendo ao longo de um tempo a esmo, né? Então a gente vê urbanizações, expansões acontecendo a critério qualquer do interesse da iniciativa privada, que é um agente importante do processo de desenvolvimento e de adensamento das cidades. Então eles de fato são importantes, assim como os habitantes em si, mas a gente precisa ter essas regras do jogo bem esclarecidas dentro de um norte que seja pré-estabelecido e que a gente entenda que seja um norte positivo para a cidade. Eu queria ressaltar um ponto aqui, de um exemplo dessa questão, lendo a legislação, a minuta do plano diretor, que hoje está na revisão 3. Eu já vim acompanhando há algum tempo, mas houve bastante alterações, e que é um ponto que me deu, assim, que eu tive muito, me deu uma percepção de como o processo está falho hoje, e por isso que a gente precisa participar, ajudar a desenvolver esses instrumentos. No plano diretor hoje, se vocês derem uma olhada, ele determina algumas zonas, isso é um dos instrumentos que nós temos para organizar a cidade. A gente determina uma série de zonas adensáveis, zona com infraestrutura pronta, zonas de interesse de patrimônio histórico, zonas de preservação ambiental, enfim. E no instrumento descreve algumas zonas, como sendo, por exemplo, zonas carentes de áreas de lazer, de equipamentos públicos. E numa das conversas que a gente teve no grupo A Cidade é Nossa, surgiu um projeto de um loteamento, que a gente pode analisar muito rapidamente, né? E que mostrava que as áreas, só uma intervenção momentânea aqui, que quando vai acontecer um loteamento na cidade, a pessoa que está loteando é obrigada a deixar áreas que são de caráter público, que são áreas institucionais, para postos de saúde, postos policiais, escolas, enfim, sistemas viários e áreas de lazer. E quando a gente pegou esse projeto, deu uma olhada rápida, deu para entender que essas áreas que são as áreas públicas eram pequenos fragmentos excedentes do desenho urbano que havia sido aplicado. Então, se a gente deixa isso acontecer, a gente vai ficar com uma cidade carente de espaços públicos devidos, né, adequados e passíveis de serem ocupados com equipamentos que são importantes para o município. Então, o fato da cidade acontecer dessa maneira é porque a gente tem um plano diretor mal estruturado. E é importante que a gente enxergue com os olhos do morador, com os olhos do habitante do município, porque a gente sabe quais são as coisas importantes para a gente. Então, acho de fato muito importante que esse processo de elaboração do plano diretor seja feito a milhares de mãos e a gente sempre com um olhar atento a essas questões. Existem questões técnicas que são transcritas em termos técnicos, em leis, ninguém domina todos esses setores tão fundo assim, mas a gente sabe de pouquinho em pouquinho e todo mundo junto a gente consegue ter um instrumento adequado que vai fazer com que a harmonia seja plena e a cidade vá em frente num caminho positivo. Então, acho importante colocar isso. O plano diretor é um instrumento nosso, é uma coisa do município, todos são interessados, todo mundo tem interesse na cidade. Então, a gente tem que todo mundo junto caminhando, analisando essas questões e colocando dentro de uma balança as coisas que são pertinentes e importantes. Muito possivelmente a gente não vai ter uma coisa perfeita para uma, perfeita para outra, isso faz parte do processo democrático, e para que seja de fato democrático, a participação de todos é muito importante.
Joia, André, foi muito claro e objetivo, com uma linguagem que eu acredito que seja bastante acessível, até para quem está começando nessa temática agora, já deu para pegar bem. Muito obrigado, parabéns pela contribuição. Depois a gente Obrigado. abre a palavra para o pessoal que ficou com vontade de fazer perguntas aí para o André. E então anota por enquanto para não esquecer, gente. Vou aproveitar então para passar a palavra para Manuela Urege Costa dos Santos. Ela é arquiteta urbanista formada desde 2008 pela Universidade de Presidente Prudente, pela Unesp, né, de Presidente Prudente, em pós-graduação em Direito Administrativo e Gestão Municipal. É docente universitária no campo do planejamento urbano, técnicas retrospectivas e projeto. E é atuante em escritório de arquitetura. Bom, a Manuela é bem conhecida aí pelo pessoal acadêmico, né? Os estudantes. Então, Manuela, bem-vinda. Eu passo a palavra para você. A Manuela vai abordar de uma forma, uma linguagem acessível e também, né? A questão da gestão democrática da cidade, né? É uma área muito interessante também. Bem-vinda, Manuela. Acho que o áudio da Manuela está desligado. Manuela, está conseguindo? Abriu. Está escutando, Manuela? Acho que seu áudio abriu agora, mas a gente não está escutando ainda. Está dando um ruído só. Eu acho que é mau contato, talvez, no seu fone de ouvido, Manu. O áudio chegou? Ah, chegou para estar baixinho. Nossa, como que faz para aumentar mesmo? Está bem baixinho. Tá no máximo. Pessoal, se vocês aumentarem o volume de vocês, talvez dê para escutar. Melhorou alguma coisa ou não? Melhorou. Tá Bem, boa noite melhorando. a todos. Obrigada, Rodrigo. Eu gostaria, assim como o André, de parabenizar o movimento e agradecer essa data, né? Eu acho muito importante que a gente tenha conseguido reunir essas pessoas aqui para discutir o plano de diretor, né? Eu acho que isso já é uma grande vitória, inclusive para a gestão democrática, que coube a mim falar, né? Por que a participação popular é importante? O André já tocou nesse assunto na fala dele, mas eu gostaria de reforçar que a cidade é de todos. O plano diretor, ele é um instrumento, é uma lei, né, que organiza o espaço físico, o território da cidade, e é uma lei que tem uma duração de no mínimo 10 anos. Então vejam, né, é uma lei que tem aí uma duração longa, que precisa participar para garantir que os nossos interesses estejam contemplados ali naquela lei, né? Um outro fator que é importante, e eu acho que seja um dos motivos dessa nossa reunião de hoje, é que nós nos organizamos e tenhamos, como fala, gente? Não é Câmara Técnica é do plano diretor, mas que a Conselhos gente consiga fazer municipais? Conselho. oficinas temáticas para levar informação para as pessoas, né? Para que as pessoas possam, de modo geral, opinar e colocar a necessidade delas de um modo bem claro e bem objetivo, para que seja contemplado, abraçado no plano diretor, né? Então, como é que as pessoas podem opinar sobre o plano diretor se muita gente nem sabe que lei é essa, né? Então, a gente precisa informar, precisa explicar quais as temáticas, todos os temas que cabem dentro do plano diretor. Meio ambiente, saneamento, patrimônio histórico,
mobilidade e transporte público, entre outros tantos, né? Então, importante. É muito importante que essas oficinas aconteçam para que a gente tenha mais conhecimento, todos os cidadãos, e sejam capazes de, nas áreas públicas, fazer uma leitura melhor daquilo que a prefeitura vai mostrar para a gente lá no dia da audiência. Eu acho que, de modo geral, eu vejo que essa é a importância da participação democrática. Ela precisa acontecer, não é só lá no final, para a gente dizer assim, de um modo bem informal, legal, a prefeitura fez o plano e podemos aprovar. Não, a gente tem que participar do processo, né? A gente tem que levar a demanda, a gente tem que analisar se a prefeitura colocou do modo como a gente espera dentro da lei, não é? Então, isso precisa ter debate, não dá para ser só uma apresentação, né? Então, daí a importância dessas oficinas temáticas acontecerem, além da necessidade das audiências públicas. Eu acho que eu vou encerrar minha fala por aqui, Rodrigo. Tá joia, Manu. Acho que ficou bem claro essa questão da participação da sociedade civil na gestão, né? É um processo contínuo, né, Manu? Como você colocou nas suas palavras com exatidão aí. Muito obrigado, Manu. Foi muito boa. Só falo, quem tiver perguntas para fazer, vai anotando, depois aí a gente vai batendo esse papo, tá, gente? Eu quero aproveitar aí o intervalo para falar que a gente está bem representado, apesar do baixo número que nós estamos em torno de 26, 25 pessoas, né? Tem pessoa aqui do Nova York, Universo, Tanandraus, Vicente Grosso, Vila Estágio, Higienópolis, Centro, São João, Casa Nova, Nossa Senhora Aparecida, Vilela, Centro, área rural, né? São João, Chácaras, Califórnia e Concórdia. É bem representativo, né? E pessoal, vi aqui várias caras conhecidas de movimentos sociais também, né? De conselhos, a presença aí da Adélia, do Cido Sério, a Noêmia se inscreveu também, que é da BPW, o Francisco entrou aí, é do Clube da Árvore, o João também é do Clube da Árvore, entrou, o seu Francisco também é do Laudato Si, o Aderbal faz parte aí do movimento de agroecologia, né, que vai falar para a gente logo mais, e os estudantes, né, que a gente vai começar agora com a Ana Laura Roma, passar a palavra para ela. A Ana Laura, ela é estudante, né, tem 22 anos, ela está no 5º ano de arquitetura e urbanismo no Unitoledo, e é estagiária na área de paisagismo residencial e urbano. Essa foi a apresentação que ela passou para mim, mas a Ana é uma pessoa muito sensível também para as causas sociais e ambientalistas, né? Não pode ver uma atividade assim que ela está no meio. Então, essa é a Ana. Ana, a palavra é sua. A Ana vai estar passando para a gente a perspectiva como acadêmica, né? E uma jovem estudante em relação ao plano diretor, a cidade que tem, a cidade que ela espera para o futuro, né? Então, ela vai dar essa perspectiva aí para a gente, que ela é o futuro da cidade aí, né? Que já está entrando para o mercado de trabalho, vai ter outras vivências com outras dinâmicas novas aí com a cidade, né, Ana? A palavra é sua, amiga. Boa noite, pessoal. Obrigada, Rodrigo, pela apresentação. Eu coloquei um texto bem breve, mas foi ótimo o complemento. Bom, como acadêmica, confesso que eu fui ouvir falar sobre o plano diretor na faculdade. Para mim, isso implica em um problema, porque como que, por exemplo, uma Dona Maria, que ela é dona de casa, ou ela tem um trabalho como, por exemplo, a cidade de Birigui, que ela é uma cidade operária, ou Araçatuba, que é uma cidade comercial, você tem as pessoas que trabalham o dia inteiro, como que eu faria essas pessoas saberem o que é o plano diretor? Se eu, como uma pessoa de 22 anos, só fui descobrir o que é isso na faculdade, será que as pessoas que conhecem o plano diretor, elas precisam estar dentro de uma academia?
para saber o que é isso, né? Então, eu trago assim de início essa questão, né, de como que as pessoas saberiam o que é o plano diretor, porque uma vez na faculdade nós fizemos uma atividade que perguntava para os alunos de outros cursos o que era o plano diretor, e 90% desconheceu o que era, em exceção dos 10% que era de arquitetura. Nem mesmo os alunos de direito, que eles estão mais envolvidos com leis e constituição, eles faziam conhecimento do que é isso, né? E como aluna de arquitetura, a gente vê muita coisa legal no nosso curso que a gente queria idealizar para a nossa cidade. Araçatuba, ela é uma cidade com grande potencial, como eu disse anteriormente, que ela é uma cidade mais comercial, ela tem um grande potencial de crescer, né? E eu vejo assim que eu falo assim pela minha perspectiva até mesmo pessoal, de que eu sinto falta de mais áreas de lazer na cidade. Eu não estou falando assim, precisa de mais praça. Precisa cuidar do que já tem, cuidar das praças que nós já temos, né? É, eu passo, por exemplo, à noite, num sábado à noite, um domingo à noite, na Praça do 500 Anos, aquela ao lado da Getúlio, ela está escura, sem iluminação. Que segurança eu, como mulher, teria de sentar numa praça daquela noite, sozinha? Eu não teria segurança, mesmo que eu estivesse com outras pessoas, eu não tenho segurança de estar num espaço daquele. E eu acredito que o plano diretor, ele rege tudo. Ele não vai reger somente uma questão de trânsito, uma questão de vegetação, de o espaçamento da calçada, que tem tanto de largura, de que tem que ter um X espaço para uma árvore. Ele também tem que pensar na segurança que a população tem para esse espaço, né? E eu vejo planos diretores excelentes, como, por exemplo, o de Londrina, de Maringá. Eu não estou falando de um plano diretor, sei lá, da Alemanha. Não estou falando de um lugar distante, eu estou falando do interior ainda, né? E são, assim, as coisas que eu idealizaria. Eu também, que eu esqueci de comentar, mas eu fiz parte como pesquisadora do IPBC, que era um grupo que eles fizeram um site para colocar os patrimônios de forma participativa. As pessoas elas escreveriam sobre os patrimônios da cidade e nós iríamos atrás para pesquisar a história desses lugares. E por que eu estou trazendo essa questão? Os patrimônios, durante a minha pesquisa, eu entrava em grupos tem um até que é famoso no Facebook, que é Memórias de Araçatuba, tem um e o 2. E eu via muita gente falar que o patrimônio da nossa cidade deveria ser demolido, como a ferroviária, a rodoviária, né? Ou, por exemplo, a estação da frente da Havan. Aí tem que demolir, é feio. Eu acho que o plano diretor, ele também cuida disso. Ele cuida de tudo, ele cuida da parte histórica, ele cuida da sensibilidade, da memória afetiva, do seu lazer, da sua saúde, da sua segurança. Eu acho que, para mim, nesse momento, assim, as considerações que eu posso estar trazendo é mais sobre isso. Como que eu, acadêmica, vejo o plano diretor. Para mim, ele não é só um grande apanhado de mapas e leis com regrinhas do que deve e não deve fazer. Ele é uma junção de desejos. O que a população quer? O que eu, Ana Laura, quero, o que a Manu quer, o Rodrigo, o André e todas as pessoas que estão aqui. Né? O que a minha mãe queria da cidade? O que o meu pai desejaria da cidade? Né? Então, é isso que eu tenho para falar. Muito bem, Ana, mandou bem aí, ela estava receosa até agora há pouco. O que que eu vou falar, né? Tem uma capacidade de uma fala espontânea muito boa, viu, Ana?
Mandou bem. Aí eu acho que ficou bastante claro. Você abordou o que acontece realmente com muitas pessoas, né? Tanto os mais jovens, que tem, geralmente têm mais repertório, mas quanto os mais com experiência de vida aí também, que nem sempre sabe o que é o plano diretor, e a hora que chega, o que que é isso, né? O que que é esse bicho? Por quê? E isso acontece muito porque a nossa cidade não tem uma, né, como você colocou. Qual que é? Não é problema do Brasil, né? Tem outras cidades do interior que tem também. Então, por que aqui não tem? Então, a gente vê que é uma questão muito particular também da cidade, né? Então, a gente tem que movimentar para levar essa questão de empoderamento do cidadão da sua cidade, né? Muito bem. Obrigado, Ana. Parabéns pelo acolhimento aí aos demais também com a sua fala. E a Andélia mandou ali que o Hilda Mandarino também está aqui, né? Falando das pessoas que estão. Está o Júlio, professor de Geografia, e também deu aula muitos anos no Paraisão, muito conhecido na parte, conhece muito a história da cidade, né? Tá a Camila Cardim, quem mais que eu não falei aqui ainda para ser, não ser. A Luísa Santini também vai nas reuniões do Conselho de Meio Ambiente, tem uma experiência boa em movimento de conselhos, né? A Manu, Maria Eduarda, tem a Índia Leite aqui também, representante dos movimentos aí, mais um, e da etnia, né, do povo indígena do nosso país, faz parte já de movimentos sociais, de conselhos também, né, Índia? Gente, se eu esquecer de falar alguém aqui, aí vocês me cobram depois, tá? Então, fazendo essa intervenção aí, eu vou passar agora a palavra para o Aderbal Neves, grande companheiro Aderbal Neves, de lutas, né? O Aderbal, ele passou o resuminho dele, mas eu não coloquei na minha colinha aqui, porque eu estava correndo para comer alguma coisa. Cadê? Ele falou que é ambientalista e produtor agroecológico. Mas o Aderbal é envolvido com o movimento social também, desde os movimentos eclesiais de base da Igreja Católica, né? Desde muito jovem, bastante sensível às causas ambientais e sociais. É ativista e faz um movimento muito bacana lá no sítio Morada São Francisco, de agroecologia, de educação ambiental, de vivência, de amizade, né? Faz um trabalho bom também. Eu acho que ele é o maior com, produtor de compostagem aqui de Araçatuba. Ele recebe material de compostagem aqui que o município não faz, nenhuma outra empresa faz esse trabalho de recepção de galhada, essas coisas para virar adubo, né? É um destaque aí para uma atividade que ele faz que eu acho bem bacana. Bom, a palavra é sua, companheiro. Bom, ativa seu microfone aí que tá falhando. Tá, boa noite, todo mundo está escutando bem? Certo agora? Tranquilo. Eu pontuei algumas coisas aqui, mais essa questão ambiental e bem prática. Eu não vou, porque todo mundo já falou um pouco como que é, para que serve. Eu coloquei só uma observação que o plano diretor é uma questão de futuro. O que a gente, na onde a gente quer chegar como cidade, o que o povo, né, é para a cidade, para o patrimônio, mas eu encaro que tem que ser para as pessoas, né? Assim, as pessoas em primeiro lugar. Eu dividi em dois temas, embora eles se conversam. E eu acho que o que a gente precisa caminhar por uma cidade sem fome. Como eu trabalho com agroecologia, eu trabalho com o meio ambiente, trabalho com a questão da agricultura, é imprescindível da gente ter uma segurança alimentar na cidade. Quando teve a greve dos caminhoneiros, com pouco tempo a nossa cidade ficou desabastecida de comida, né? Eu acho que isso a gente não pode acontecer numa cidade. Então, eu acho que o plano diretor poderia muito bem contemplar isso, que no futuro a gente gostaria de uma cidade sem fome, né? E para que isso aconteça,
a gente precisa de políticas públicas e essas políticas só acontecem e facilitam muito se elas estiver no plano diretor, né? Eu sou um militante da compostagem urbana e eu acho que eu fui fiscal ambiental um tempo em Araçatuba, por 6 anos. Eu saí porque eu achei que não era ali que eu ia conseguir fazer um trabalho ambiental. E eu sou um ativista pela compostagem urbana. Eu acho que a compostagem é muito transformadora em toda a sua essência, né? Então eu acho, por exemplo, se a gente tem ao mesmo futuro uma cidade sem fome, a gente necessariamente teria que passar por questões de compostagem, porque é um dos grandes problemas de uma cidade o que você faz com os teus resíduos, né? Os seus resíduos orgânicos. Então só estou pontuando algumas coisas aqui nesse tema de uma cidade sem fome, tá? A questão dos agrotóxicos, né? A gente precisa de algum jeito limitar a questão dos agrotóxicos nas cidades e no campo. O campo precisa, a gente está sendo bombardeado com aviões pulverizando, com pulverização aérea. Isso a gente não consegue caminhar com uma cidade sem fome com esse tipo de atividade, se a gente não tem uma limitação ou uma proibição. Então, tem que ser. Hoje a gente quer uma cidade sem fome ou a gente quer agrotóxico e quer o monocultivo da cana. Outro tema que eu acho muito pertinente e que eu acho que a gente precisa tocar é na recuperação dos mananciais e das nascentes. As nossas nascentes de Araçatuba, na nossa região e no nosso estado, elas estão secando. Nós vamos ficar sem água se continuar nesse ritmo. Nós estamos ficando sem água. As nascentes, os córregos estão secando. Então a gente tem que começar, e tudo isso, se a gente coloca lá no nosso plano diretor uma diretriz bem focada para isso, eu acho que a gente consegue, no decorrer do tempo, conseguir mudar algumas leis para levar a isso. Porque é sempre um grande problema. Toda vez que a gente pensa em falar em pulverização aérea, é uma briga muito grande, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que lutar por uma cidade sem fome. Isso é no plano da questão da alimentação, da agroecologia, que é a minha área, tá? No meio ambiente. Já eles também estão incluso questão lá abaixo, que é a questão da mitigação das mudanças climáticas. Eu acho que é bem visível, é nítido que o nosso meteoro já caiu, né? Estão escutando? Parece que está tudo tão silêncio. Tá bem? Tudo certo? Estamos prestando atenção, Val. Tá. Tá bom. A questão da mitigação das mudanças climáticas. É claro que o que eu falei já da questão agrária, ela contempla isso também, mas aí a gente na questão, por exemplo, passou uma lei que são os municípios que vão reger sobre as APPs urbanas, né? A gente pode muito bem tentar amarrar isso no plano diretor e colocar metragens mínimas, porque a gente precisa organizar isso. Porque senão a gente vai deixar para a Câmara Municipal, e a gente pode correr o risco de cair em algumas armadilhas,
né? Aí tem a questão da canalização dos córregos urbanos, que é uma coisa que a gente precisa pensar, proibir no nosso plano diretor. E outra, agora saindo um pouco da minha seara, que eu lembrei quando como que chama a colega? A Ana Laura estava falando, da questão do crescimento desgovernado dos condomínios fechados, né? Quando eles grudam um condomínio fechado no outro, faz aqueles grandes muros e não tem segurança nenhuma. A pessoa que não é ele não pode, ele não tem como passar por ali. Então, eu acho que a gente tem a nossa cidade é uma cidade onde as empreiteiras mandam, né? Vide a rotatória aqui do Abiana, né? Que a gente já lutou lá no plano com o planejamento. Falamos para eles que aquilo ali não ia dar certo, ia ficar uma coisa desarrumada, e ficou, né? Porque nunca teve. Então, a gente se amarrar, nós dependemos de um bom plano diretor para poder melhorar na qualidade das nossas lutas futuras. Eu acho que é isso que eu gostaria de falar como mensagem da minha fala. Beleza? Beleza, Bal, show de bola, mandou bem aí, já colocou várias pautas aí, sugestão para a gente abordar, né? Ou então para que as oficinas abordem esses eixos temáticos aí, né? Muito obrigado, Bal, uma visão muito boa aí dos movimentos, né? O que a gente tinha programado de falas, assim, com o tempo reservado, era isso, pessoal. Eu acredito que agora dá para a gente iniciar a etapa aí de abertura dos microfones. Tem uma ferramenta aí que é uma mãozinha, vocês vão achar em algum lugar aí, nos 3 pontinhos, e quem se candidatar a falar alguma coisa, ergue a mãozinha que eu vou tentando mediar conforme a ordem de chamada aí, tá? Tô vendo que a Selma chegou aí também, bem-vinda, a Selma apareceu aqui na minha tela. A Selma já trabalhou muitos anos na Secretaria de Planejamento Urbano, né? Arquiteta urbanista também. Bem-vinda, Selma. Bom, aqui já tem o Cido Sério, né? Já ergueu a mão aqui. Cido, acho que dá para passar a palavra para o senhor, então. Boa noite, vocês estão ouvindo? Estamos ouvindo, boa noite. Boa noite para todas, para todos. Companheiros, Rodrigo, eu acredito que o plano diretor seja a oportunidade da gente projetar que cidade nós queremos construir para os humanos e para os animais que vivem aqui. Para isso, é fundamental que os poderes públicos organize a maior participação possível da população. Nós não estamos falando de uma coisa fácil. Às vezes não é fácil trazer a população para participar de debates que parecem complexos, mas se trata da vida delas, né? Nesse sentido, a Manuela falou, acho que a Ana, o Bal, eu não ouvi toda a sua fala, que eu entrei um pouco atrasado. É fundamental que tenhamos oficinas temáticas. A cidade, para ela ser uma cidade desenvolvida economicamente, ela precisa ser uma cidade diversa, ela precisa ser uma cidade inclusiva, ela precisa ter sustentabilidade. E não dá para a gente discutir todos esses temas numa plenária ou numa única reunião. Por isso que é fundamental que nós tenhamos oficina e que das oficinas saiam o máximo de participação possível. Às vezes, a gente faz reunião num bairro e vai poucas pessoas. É verdade, eu sei, poderes públicos, mas é isso, as poucas que se interessaram, elas estão ali e elas têm uma visão daquele pedaço onde elas moram. Se o plano diretor não cuidar de cada pedaço, ele não será o todo que os humanos da cidade precisam. Nós estamos vivendo uma grande crise do ponto de vista da democracia, do ponto de vista do ambiental. A mudança climática
que era um temor, é uma realidade, e nós só teremos uma cidade no futuro para os nossos filhos e netos se hoje, minha querida Selma Rico, que eu estou vendo aqui agora de cabeça baixa ali, minha querida Selma, se hoje nós nos voltarmos para aquela preocupação que você tinha desde 1900 e pedra lascada, quando o mundo era movido a lenha, que é preciso cuidar do planeta. E o planeta está em cada quintal, em cada bairro, em cada cidade. Às vezes a gente pensa que o planeta é o planeta, mas o planeta é o pedaço que nós habitamos dele. Por isso é fundamental, eu acho que a gente tem que convencer a Prefeitura e a Câmara que é fundamental fazer as oficinas. Por menos gente que tem em cada oficina, sempre vai ter alguém disposto a fazer o debate, a colocar elementos que nos permitam construir a cidade que nós queremos. Eu digo que nós queremos, não é a que eu quero, a que você quer. É um consenso progressivo do que cada cidadão deseja ao escolher Araçatuba para morar. Então, eu quero reforçar a ideia. Eu acho que nós temos que insistir com a Câmara, temos que insistir com a Prefeitura, que é preciso fazer oficina e que as oficinas têm que ser por temas e que os temas devem ser levados para uma plenária, aí sim, de maneira que a gente possa pensar no desenvolvimento econômico que gera emprego, que gera renda, com desenvolvimento social e com sustentabilidade. Essa é a questão que eu acho que deveria pautar o debate tão importante que é o plano diretor da cidade. Muito bom, Cido. Acho que o senhor tocou num ponto-chave aí, que acho que tem um objetivo dessa atividade mesmo, é a gente sair daqui com propostas, né? E essas propostas de oficinas temáticas, que, como você bem colocou aí, são muito importantes, né? São fundamentais, né? Como colocado aí, as audiências públicas são limitadas, né? Bom, agora o André pediu a palavra aí novamente. Ô, André, a palavra é sua, companheiro. Obrigado. Eu queria tocar em alguns pontos, algumas coisas que o Aderbal mencionou e outras várias que já foram até mencionadas aqui. Uma delas foi justamente que a gente tem aí um grupo de participantes aqui no grupo de áreas distintas aí da cidade, várias áreas diversas, né, vários bairros. Eu tenho certeza que essa turma, a hora que está saindo de casa, chegando aos fins de semana, encontra os amigos, os conhecidos na rua e comenta: poxa, cara, aquela rua ali, esse negócio não ajeita, tem aquele pedacinho de área ali que está abandonado. E então vou fazer aqui uma provocação para todo mundo provocar os seus vizinhos sobre essas questões que são do dia a dia que a gente percebe, porque isso aqui é justamente para isso, para a gente ver quais são os problemas, as questões, as problemáticas e os potenciais que a gente identifica em conjunto no dia a dia, e se todo mundo conversa sobre isso é porque são questões comuns, né? E a gente ficar pensando e elucubrando soluções e situações que poderiam otimizar ou melhorar aquela questão. Eu, por exemplo, estou aqui no Nova York, próximo aqui à saída do córrego do Baguaçu, tem umas áreas que estão sempre com mato grande, tem bicho e é uma área em potencial, falta conexão, a saída do bairro é péssima. Essas questões que a gente tem no dia a dia, que a gente vivencia nos bairros e nas áreas que a gente vive, são justamente as questões que a gente tem que trazer para os debates, para que a gente consiga desenvolver soluções, seja por meio de projetos, seja por meio de leis, que a gente consiga corrigir ou modelar a coisa para que ela seja positiva, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria mencionar aí, né? De fato, a participação é fundamental, porque a gente sabe como são os lugares que a gente vive, e é com base nisso que a gente tem essa lei, é por isso que a gente tem. Uma outra coisa que eu queria mencionar é a fala do Aderbal sobre a questão da agricultura sustentável e a questão do abastecimento alimentar aqui municipal, que eu imagino que sim, a gente possa criar instrumentos dentro da legislação que vão nessa direção. Então,
Por exemplo, uma pessoa que tem uma área produtiva agrícola e usa determinado tipo de insumo para fazer aquela produção. Se essa produção estiver direcionada ao abastecimento alimentar aqui dentro da cidade, a gente pode trabalhar com incentivos fiscais, com isenções, a gente pode desenvolver uma série de instrumentos legais que viabilizem economicamente essa questão e gere um circuito socioeconômico interno de profissionalização dentro do município, um circuito interno que possa abastecer, inclusive, a região e se torne um modelo, né? Existe isso, a gente tem esses tipos de instrumentos voltados para a cultura, voltados para a educação, voltados para uma série de outra coisa. Então, por que não tratar dessa questão de ter um ciclo interno profissionalizante, sustentável, de baixo impacto e que atenda o mercado? Que a gente não tenha que trazer ou levar alimentos em grandes regiões. Então, acho que sim, isso de fato é muito plausível e a gente deve sim tocar nesse assunto. Eu acho super, super viável. A área agrícola não é o meu forte, mas a gente vive numa cidade que é majoritariamente rural, num município majoritariamente rural, né? Imagino que isso tenha suas complicações, mas a gente tem uma diversidade, um potencial de diversidade muito grande. Então, eu concordo plenamente, acho que isso poderia, sim, ser uma coisa debatida mais a fundo com economistas, possivelmente, a fim da gente ter um avanço nesse sentido. Uma outra questão que o Aderbal tocou e que eu acho de muita importância é a questão da mitigação das mudanças climáticas, né? Bom, a gente está vendo a Via Nova ali, a extensão da Pompeu acontecendo. A gente, além de... Eu, particularmente, não conheci o projeto, estou vendo aquilo aqui acontecer, entendo que a gente vai ficar carente de área de lazer junto à Pompeu, que é o que acontece hoje também, né? Então, está sempre super povoado de gente, e essa falta de distribuição do lazer junto com o viário, especialmente nas áreas que são áreas com cursos d'água, né? E queria pontuar também, até teve hoje umas imagens aí no grupo da Cidade é Nossa, dos cortes de árvores acontecendo numa área que eu não me lembro agora qual que é, né? Mas para a gente, de repente, iniciar um debate é uma coisa que é também super difícil de ser aplicado, mas tentar desenvolver uma iniciativa a longo prazo, vamos falar de 25, 30 anos, talvez uma parceria público-privada com CPFL e prefeitura e outras empresas podem estar envolvidas, para a gente mudar o sistema de distribuição da rede elétrica, que é o principal causador dessas cortes de árvores. Então, é óbvio que se a gente chegar e falar assim, agora não pode mais passar fio no ar, ele passa no ar por uma série de questões técnicas, né? Se a gente começar a desenvolver soluções técnicas, implementar isso, para que isso esteja acontecendo daqui 30 anos, já é um passo. A gente mora numa cidade que no verão chega a fazer 50 graus, e todo ano a gente está cortando árvores e árvores. Então, quais seriam os caminhos? Isso eu estou jogando aqui umas ideias que é para a gente elocubrar mesmo, começar a viajar nas soluções e filtrar as coisas que podem ser mais palpáveis, né? Então, são problemas clássicos que a gente tem aqui. Não é só em Araçatuba que isso acontece, né? Isso acontece em muitos lugares, mas eu queria pontuar que é justamente levantar esses problemas e a gente tentar identificar possibilidades de solução com textos bem feitos que vão se tornar instrumentos importantes para a cidade. Eu queria fazer essa pequena provocação. Show de bola, estou anotando tudo aí, bastante conteúdo está sendo posto, né? Depois a gente vai ter que organizar e sistematizar uma proposta para sair daqui hoje ainda, né? Com certeza, acho importante. Sairmos com ideias que podem ser convertidas em propostas. Acho que esse a gente também tem que trazer a contrapartida das nossas ideias, né? Bacana. Bom, o próximo da fila aqui tem... Desculpa, só para não perder a questão só para falar da CPFL, né? Quando eu era fiscal ambiental, eu tentei muito fazer, só diminuir, baixar a iluminação pública para baixo das árvores e nunca consegui, sabe? Tem algumas coisas muito simples
que a gente não consegue fazer por coisas muito burocráticas. Por isso que é muito importante o plano diretor estar sinalizando isso. Só isso. Bom, você estava com a mão levantada na fila, você que tinha mais alguma coisa para falar. O próximo vai ser a Marisa, pela ordem de levantar a mão. Sim, porque o Fajardo está acompanhando comigo aqui e ele gostaria de falar. Ele está do meu lado. Beleza. Vou Vamos lá, passar. Fajardo, bem-vindo aí. Gratidão aí, fico feliz. Peguei carona aqui com a Derbal e vou ser bem breve, por conta até do respeito ao tempo e à qualidade da reunião. Então, parabéns ao grupo com a intenção, né? Eu queria só pontuar duas coisas. Uma é que eu estava, enquanto começava aqui, eu estava lembrando da Sônia Guajajara, que ela esteve no encontro de mulheres indígenas lá em Batuba, e o resumo do que foi falado lá, que eu achei, para mim, pelo menos marcante, é que ela colocar assim, menos desenvolvimento e mais envolvimento. Então, assim, quando a gente pensa todas as ações possíveis para criar um plano diretor, a gente ter talvez a sensibilidade de compreender. Ixi, tentando. Tá. A gente está ouvindo, tá, Joia? Espera se você vai até voltar, se não voltar, a gente... Opa, voltamos. Então, esse é um ponto que eu gostaria de abrir para que a gente acolha também, né, no pensamento de como esculpir esse plano diretor. E nesse sentido, eu gostaria de... Eu sei que já está implícito aqui, está claro que quando se fala em educação e cultura e tal, que já se fala, já se tem o arranque para se pensar nisso, né? Mas eu fico imaginando a oportunidade ou a chance de termos aqui também nesse tempero algumas referências da arte, sabe? Eu imagino que seja um expediente, um instrumental extremamente rico para agregar, para refletir, para debater, né? Nós temos, ainda que eu concordo que os últimos empreendimentos têm ficado muito limitados em relação a oportunidades de as pessoas se encontrarem, mas imaginando essas trupes, né, que pudessem engajar a comunidade para a arte e nesse ambiente ser possível esse mesmo debate que a gente está fazendo aqui, né? Imagino que esse casamento, essa simbiose, assim, ficaria muito rica, tá? Então fica aqui como nem sou não exatamente desse universo, mas eu imagino o quanto que ele contribuirá para a gente agregar, né? Não só no sentido das pessoas juntas, mas da qualidade da arte da nossa cidade também, que é bastante bonita, né? E poderia estar se agregando também para alavancar esse movimento. É isso. Legal, Fajardo, bem posto aí. A gente vê até um conflito hoje em dia que nos espaços que eram destinados à arte, hoje chegou empreendimentos imobiliários de alto padrão que os moradores não querem mais que exista arte na cidade, né? Inclusive perdemos aí a virada cultural, né? Por essas questões desse tipo e mais um pouco, né? Bom, o próximo da fila é a Marisa. Marisa, a palavra é contigo agora. Beleza. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, Marisa. Sim. Tá ótimo. Bom, boa noite a todos, né? A todas. Eu tenho, assim, uma questão mais prática, nunca participei da elaboração de nenhum plano diretor, né? Então, é algo mais prático mesmo, né? Gostei bastante do que eu vi até agora, todas as ideias, as demandas, né? Que os grupos aqui, que certamente representam, né, outras pessoas aqui colocaram, acho que tem mais demanda ainda, acho que são muitas as demandas, né? Eu comentei que no bairro aqui que eu moro, a gente tem o WhatsApp do bairro, né? E, assim, aparentemente, eu até achei que não fosse funcionar, mas funciona, né? E as pessoas estão sempre reclamando de alguma coisa, né? Ou é água, ou é CPFL, ou é esgoto, sempre alguma coisa, é a questão da segurança, sempre alguém está ali falando algo, demandando algo, né? Então, eu imagino que elas são inúmeras mesmo, né? Eu, aqui, como eu faço parte do Conselho de Cultura da cidade,
da área do patrimônio, né, cultural, então acho que uma demanda é essa. O Rodrigo, ele assinalou no grupo que no material publicado pela Prefeitura, pela CETEC, acho que é isso, né, não tem um mapa, né, e que identifica o patrimônio cultural da cidade, né, ou potenciais bens, né, que poderiam ser bens patrimoniais. Isso não existe, o que demonstra uma total despreocupação com isso, o que é, assim, revoltante até, né, para uma cidade que se pretende ser uma cidade turística, né? Então, que cidade turística é essa, né, que não liga para o seu patrimônio, não se importa com o seu patrimônio? E prova disso, a gente tem várias provas, mas uma das provas disso é essa, né? Não há referência no que a prefeitura está propondo aí de revisão de plano diretor. Então, acho que o patrimônio é uma demanda, o Aderbal falou da questão da fome, da agroecologia, eu acho que é super importante também, e a economia solidária, né? Acho que a criação de ITCPs, né? De incubadoras, né? De tecnológicas, né? Que poderiam trabalhar com uma economia solidária, acho que seria bem interessante. Acho que as demandas são inúmeras mesmo, né? A parte que vocês também mencionaram, que é de cultura, né? Equipamentos culturais, de lazer, muita coisa, há muito que se fazer, e muito do que há para se fazer, na minha visão de leiga, né? Não é nada assim dificílimo, sabe? É isso que eu acho que é meio que é revoltante, né? Tem coisas que são fáceis de serem feitas, né? E por que não são feitas? Eu sempre fiquei me perguntando isso, e a resposta é esta, né? A elite do atraso não deixa, né? Eles não querem que mude, eles querem que continue assim, né? A Luana é testemunha. Na nossa última reunião do Conselho de Cultura, nós deliberamos algo, né, em reuniões anteriores, e na nossa última reunião do Conselho de Cultura, aquilo que nós deliberamos foi tratorado. Não ligaram porque a gente deliberou, então assim, a gente fica se sentindo um palhaço, você entendeu? Você vai lá, doa o seu tempo, discute as questões, né, que a gente queria que contratasse parecerista, utilizando o Fundo de Cultura para isso, porque a gente acha que isso dá transparência nos processos, e, enfim, não foi feito. Mas, né, falei um pouco aqui das demandas que eu acho também que podem ser levantadas, mas a minha grande questão aqui, né, de leiga mesmo no assunto, é como que é esse processo, né? Então, a gente está aqui falando sobre a possibilidade da criação dessas oficinas temáticas, onde as pessoas vão debater. Como que isso se dá? Isso depende da anuência do executivo, ou não depende? Está ligado aqui. Quem é que tem que aprovar, quem é que tem que autorizar, ou a gente faz por conta própria e apresenta, e daí eles aceitam ou não? Como que é esse trâmite, né? Quem é que vai organizar essas oficinas? Porque a gente poderia, né, por exemplo, dividir a cidade, né, fazer uma propaganda, em tal região da cidade, levando em consideração tais bairros, nós vamos nos reunir em tal lugar, na igreja, no templo, né? Normalmente a gente usa essas instituições religiosas para esses debates, nem todo bairro tem, né, uma associação com um prédio próprio, né? Mas e aí? A gente vai fazer tudo isso e vai levar para eles, ou não? Eles é que vão organizar em espaço que a própria prefeitura vai ceder? Porque eu fico assim, angustiada, assim, nossa, dá vontade de chorar, sabe? Quando você se dedica, lê o negócio, risca, apresenta tal, aí o executivo fala assim, legal, vou fazer do meu jeito, sabe? Sim, porque você não executa, né? Você participa do debate, mas você não é executivo. Luzia, Então, essa é a questão, tá? eu acho que deu bom que eu sou a próxima fala aí na fila, então eu já vou aproveitar para responder um pouquinho, que já era um pouco do que eu ia mostrar também. Bom, você colocou bem lá na fala do grupo, né? Eu disse que não tinha todos os mapas. Vou compartilhar minha tela aqui. Peraí. Bom, vocês estão vendo minha tela, né? Sim. Tá. Aqui é a página da prefeitura onde estão os arquivos do plano diretor. A gente vê aqui os relatórios, a minuta, né, do que eles querem que vira lei aqui.
Volume 1, que é o apanhado que eles fizeram e deixaram de fazer, e o volume 2, que é a parte que tem o diagnóstico e prognóstico, né? Preliminar, isso aqui vai saber até quando. As contribuições que a sociedade mandou por meio de relatório, alguma coisa, e os mapas. Os mapas aqui não tem nada, esses equipamentos culturais aqui, não entra nada de patrimônios, não mapeiam lá, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mapas. Olha o quanto de mapa tem o atual plano diretor. Tem 34 mapas, né? Então, eles estão já querendo, eles estavam aprovando sem ter nada desse material que eu apresentei aqui, que está disponível hoje. Isso aí, eles só começaram a colocar porque a Defensoria fez aquela nota técnica que fez eles ter que retroagir, né? E então, eu li esses dois materiais e fiz alguns apontamentos, por exemplo. Eu li hoje na loucura, que nem você disse, a gente corre atrás e aí não vamos ver, o pessoal tratora tudo, né? Então, aqui eles falam, eles vão falar aqui, que é o que eles fizeram, né? Anotação. Aqui fala que foram realizadas reuniões comunitárias. Imagina, teve 2 reuniões no formato de audiência pública sem foco temático de abrangência generalista, né? Foram realizadas reuniões técnicas referentes a diversos segmentos que estrutura o município. Não foram, fizeram reuniões só com as secretarias, lá com os servidores e o pessoal do governo. Não teve reuniões com várias coisas que se falam que teve. Com a consolidação dos questionários comunitários e técnicos, é possível diagnosticar? Não. Eles fizeram um Google Forms ali que não tem validade nenhuma. É um instrumento a mais, ok, pode contribuir com alguma coisa, mas ele é insignificante perto dos instrumentos necessários para a revisão do plano diretor, né? Então, eles se baseiam aqui no texto falando que essas coisas são suficientes, né? Em base em todas as etapas desenvolvidas a utilização extensivamente dos instrumentos criados para o Estatuto da Cidade. Imagina, eles não fizeram nenhuma oficina. A nota da Defensoria Pública destrói isso aqui que eles acusam, né? Finalização dos relatórios de diagnóstico e seus respectivos mapas. Não tinha esses relatórios quando eles mandaram para a audiência pública, que eles estavam pressionando para ser a última, né? Bom, aí eles tiram fotos, a gente vai ver, ó, que ó com que foi a maravilha que eles fizeram. Eles falam que teve uma participação total. Agora observe a participação. Governo, banner, olha esse banner que significativo, né? No calçadão no meio da pandemia, não tem ninguém, tá tudo fechado. Divulgação no site da prefeitura. Cadê as pessoas? Cadê gente? Você não vê gente. Mais uma postagem no site da prefeitura. Mais uma postagem com os funcionários da CETEC. Cadê o povo? Não tem povo. Aqui, mais uma vez, postagem com o pessoal da CETEC. Um panfletinho aí eletrônico, outro panfletinho eletrônico, um negocinho, mais panfleto eletrônico. Cadê povo? A Condema, nessa reunião do Condema, falaram que fizeram acontecer, na verdade, foi só apresentar lá, Condema a gente, lá como conselheiro, eu e a Bruna Bunzoni, que pela H Brasil, a gente questionou muito esse plano diretor, eles falaram que ia ter as oficinas, a gente falou, ok, aguardamos e não houve não houveram essas oficinas. Aí, não tem foto de gente, não tem gente em lugar nenhum. Aí não houve chamamento público para fazer a Câmara Técnica da revisão do plano diretor, né? Foi arbitrário, eles escolheram quem era interessante para eles, quem não era, quem era mais questionador excluíram, como a H Brasil, né? E é interessante que nessa ata de início, quando não existia nem a nota técnica, nem a Câmara Técnica, que foi a primeira reunião da empresa CETEC com a prefeitura, elas falam que ia ter a formalização de um comitê gestor, mostra ali que havia ciência, que a Câmara Técnica deve atuar em todas as etapas do plano diretor, sendo decisiva ali para ver como que vai ser as dinâmicas, né, das oficinas, das consultas, etc. Não teve nada disso. Então, a ciência eles tinham, fizeram de mau caratismo mesmo, né? Governo em relação a entidades compor... aqui fala... nada a ver isso aqui.
Então, em abril de 2019, instituíram a Câmara Técnica, e depois só aqui, em setembro de 2019, que nomearam os representantes dessa Câmara Técnica. E foi. Aí teve uma reunião da Câmara Técnica no dia 2 de março de 2020, aí depois foi ter outra reunião. Ó o povo, olha aqui o povo na visão deles. Cadê a foto que tinha passado? Aqui o que é povo para eles, ó. Povo é isso aí, ó. Só cargo do governo. Para não falar que é só cargo do governo, aqui tem o Leopoldo, que é do Clube da Árvore, tem eu em algum lugar aqui, por aqui, a da EAN aqui, tem umas 3, 4 pessoas aqui que é da sociedade civil. Aí, ó. Aí, Malemar tem isso aqui chamada, né? Tem outra reunião da Câmara Técnica. Cadê? Não tem gente, não tem povo, só tem governo. E aí, nessa reunião, já mandaram para audiência pública. A audiência pública a gente viu lá como é que foi também. Aqui foi uma reunião que eles falam que teve oficina lá no Alvorada, só que via essa mesa aqui. Foi, na verdade, um evento político, não teve uma dinâmica técnica. Aí fizeram a palestra, aí depois da palestra, passaram um formuláriozinho para as pessoas preencher lá no papel, não deram microfone para as pessoas, não proporam eixos temáticos, não apresentaram nenhum problema específico do bairro, da cidade, que precisa ser debatido para se tomar uma decisão, um caminho sobre aquilo, né? E foi junto com o quê? Na verdade, foi uma audiência pública do PPA, que aí eles falaram que foi do plano diretor também, a estratégia, né? Então, não tem, gente. Aí, vamos lá. Aí, o volume 2 tem um compilado aqui que, assim, também não demonstra as participações, até a contribuição que a Aga Brasil fez não entra. Aqui, na minuta, eu vi por cima, mas olha, cada trecho aqui precisa ser muito bem analisado pelo especialista, viu? Porque eu tive a impressão que alguns pontos eles estão passando um tratorzão na gestão democrática da cidade, né? A Aga Brasil fez um relatório que participaram aqui várias pessoas, foi participativo também, né? A Carol, a Ana Laura Ramos, que falou aí para a gente agora há pouco, a Bruna, eu, o Francisco está aí também, né? A gente montou com um propósito, com desenho, com gráfico, com referência de pesquisa, com fotos, né? Várias coisas. Sabe o que eles pegaram daqui? Pegaram nada, falaram que é tudo coisa pontual, que não é coisa que entra em plano diretor. Pelo contrário, tudo que a gente apontou são coisas que entram, que são específicas de plano diretor, né? Deixa eu aprovar aqui a entrada de uma pessoa. Então, aí vamos lá ver o que a defensoria falou. Então, fiz uma apanhadinha aqui bem rápido. Bom, a gente fez esse material aqui, né? Ficou bem objetivo e bem bacana aí, revisado em várias mãos aí pelos especialistas, né? E aí a gente mandou para a Defensoria, para o Ministério Público, olha a Defensoria, o que a Defensoria falou. Eu vou passar rapidinho só no que eu grifei. Várias coisas aqui da divulgação falha, que eu nem frisei nada aqui. Ó, não há apresentação dos motivos determinantes para a escolha das entidades que compuseram o referido colegiado. O mais recomendado para ampliar a participação em mobilização social seria a abertura de chamamento público para compor a Câmara Técnica, né? Não escolher a bel prazer. O que mais? A Câmara Técnica não teve qualquer relevância no acompanhamento da revisão, servindo apenas como elemento de legitimação formal, né, para cumprir a necessidade de participação da sociedade civil. Ressaltar a análise das atas, que não há registro da entrega de estudos do município, tampouco que foram apresentadas informações acerca de um aprofundamento dos problemas concretos da cidade. Nota-se que o tom das palestras foi de conferir explicações básicas sobre a importância do plano diretor, sem apresentar um diagnóstico sobre a cidade,
que aponte as lacunas deixadas pelo plano diretor vigente e aponte quais soluções devem ser discutidas. Que foi aquela reunião que teve lá na Alvorada, né? Foi palestrinha lá, né? Não passaram o microfone para o pessoal. Tampouco foi possível constatar que a população teve acesso aos estudos dos principais problemas do município de Araçatuba antes de preencher os questionários apresentarem suas propostas, né? O elemento gritante em todo o procedimento de participação foi a ausência de qualquer diagnóstico que avaliasse quais os impactos positivos e negativos do plano diretor vigente. Sem tal tipo de estudo, que levante dados sobre o desenvolvimento da cidade nos últimos 10 anos, fica impossível haver participação social efetiva, né? Então, não adianta reclamar que o povo não vai. Tem que fazer acontecer, não tem jeito. E faz um negócio para falar que o povo não vai. Se o povo faz de um jeito que não dá para ninguém participar porque não tem base, eles não dão base de nada, né? É para não funcionar mesmo, né? Bom, tem várias coisas, esse material depois eu passo para quem ainda não teve acesso, né? E aí, Marisa, terminando de responder aí, vou encerrar aqui a transmissão. Gente. Joia. Aí, Marisa, o que acontece? A gente fala, o que eles fizeram? A nota lá, pela licitação, eles teriam que ter 18 oficinas temáticas, 18 não, 22 no mínimo. Aí depois eles falam de 18, mas tem que ser 22 no mínimo, oficinas. Aí eles, o que eles arranjaram para falar que estão fazendo? Falaram que vão fazer 4 audiências públicas agora em agosto. E aqui, como a nota técnica da Defensoria é muito clara, o que cabe a nós? A partir desses nossos encontros, a gente levar as propostas dessas oficinas de eixos temáticos. Como o André colocou, a gente não vai chegar no ideal, mas, no mínimo, a nossa voz vai ser ouvida, né? Nossos anseios. Bom, tem gente escrita aqui, André, é só uma colocação? É uma colocação rápida, eu queria só mencionar como foi o processo em Piracicaba, quando eu participei, processo popular. A gente foi em diversos centros comunitários, às vezes em igrejas. Havia um grupo de voluntários, de alunos da Exalc, que auxiliaram, e era bem simples. A gente, na verdade, distribuía papeizinhos para as pessoas escreverem quais eram os problemas, quais eram as soluções propostas. A gente agrupava isso. Isso era tratado ali na frente com o pessoal da empresa que havia vencido a concorrência para fazer o plano diretor. Isso se tornava uma ata e aplicava dentro do possível nas propostas de lei das legislações. Então, assim, é viável, é um processo super simples, totalmente plausível. Lá, largamente mais acessível do que aqui. Ainda não foi perfeito, mas pelo menos existe a participação. Então, assim, existem sim mecanismos viáveis, funcionais, de trazer informações que venham por parte da população para agregar, né? É possível, sim, que essa participação exista. Show de bola. Luzia, a sua fala agora, por favor, bem-vinda. Luzia, talvez seu microfone esteja fechado, Luzia. Bom, ô João, você quer fazer a sua? Depois a Luzia volta aí. Luzia, quando você voltar aí, você dá um toque pra gente. Olá, boa noite. Gente, a Luzia conseguiu chegar aí? Ouviu alguém falando? Não, manda ver, ô João. O André comentou sobre a questão da arborização e eu estou trabalhando no censo da arborização urbana, né? E trabalhando nisso, a gente acaba entrando em contato mais com as pessoas e vendo, observando algumas solicitações e observando algumas carências também de informação. A gente ouve com certa frequência as pessoas falando: essa árvore está muito alta, essa árvore precisa cortar, essa árvore está perigosa. Tem gente que fala, está muito velha, né? Às vezes a gente até ri da ironia do destino, que é uma pessoa idosa falando que essa árvore está muito velha e tem que cortar. A gente pensa, não é bem assim, né? Vamos pensar um pouco. E como foi comentado pela Ana no início, a gente precisa que a informação chegue para a população.
A gente precisa de educação ambiental. A gente precisa que as pessoas mais carentes tenham acesso à informação, e informação de qualidade. Eu não estou falando de informação técnica, que informação técnica não serve de nada para a população carente. É a mesma coisa que nada, você assusta a pessoa, você espanta. E eu percebo que muitas vezes essa é a intenção de algumas pessoas quando chega com informação técnica. A pessoa humilde vem e pede uma informação e você dá uma informação técnica que é para a pessoa falar, entendi, na verdade ela não entendeu nada, mas ela está com vergonha de questionar. A gente precisa de informação bem elaborada, de coisas bem elaboradas para que essas pessoas entendam, porque a gente bem sabe que no nosso país a maior parte da população é pessoa carente, é pessoa pobre. Essa maior parte da população precisa estar ciente do que acontece na cidade, precisa estar ciente das necessidades. A gente não pode deixar, eu vou usar até uma frase tradicional, a gente não pode deixar que meia dúzia de homens brancos, héteros e cis tomem todas as decisões da nossa cidade, enquanto a maior parte da população fica sem acesso a essa informação, ou recebe a informação de uma forma muito técnica. Então, o que eu queria propor especificamente para essa questão do plano, do censo de arborização, desse plano, eu queria que fosse mais bem divulgado, talvez uma vez por mês, uma vez por ano eu acho pouco, mas uma vez por mês, ser feita uma reportagem na televisão, alguma coisa assim, explicando a importância das árvores altas, né? Não sei se todos aqui sabem, mas por que a gente precisa que a arborização esteja alta? A gente não pode ter aquelas árvores baixas, quadradas. A gente acha bonito, a gente assim, tem gente que acha bonito, fala, eu não posso cortar a árvore na frente da minha casa, a árvore é minha, eu não posso cortar ela quadradinho, tal, que cai folha, não sei o quê. E a gente precisa entender que a copa alta significa sombra. A gente precisa de projeção de sombra no asfalto. Vocês já viram aquelas fotos daquelas cidades onde as copas das árvores dos dois lados da rua se encontram e formam um túnel? É disso que a gente precisa. A gente não precisa de árvore quadrada. A árvore não é enfeite da porta da casa. A árvore é parte da cidade. É parte integrante. Assim como a população, ela precisa estar ali e precisa estar cumprindo sua função. Sua função é fazer sombra, produzir oxigênio e proporcionar habitat para vários organismos ali, desde musgos, líquens que a gente vê grudados nela, até aves que vêm ali, muitas vezes até se alimentar de frutos, em caso de árvores frutíferas, né? Então a gente precisa que a população fique ciente do porquê que existe a necessidade de árvores altas. E eu me deparo sempre com uma resposta bastante rápida das pessoas, quando a gente fala sobre a importância das árvores, que as árvores têm que ficar altas, e é uma resposta extremamente coerente. A pessoa fala assim, como que eu vou deixar essa árvore alta se ela tem risco de cair? A pessoa tem medo, né? Ocorre ventanias e a árvore fica assim, a pessoa tem medo. A gente bem sabe que as árvores, pela evolução das espécies, elas foram evoluindo para aguentar vento, né? Mas, obviamente, as árvores estão em meio a uma floresta. Elas evoluíram numa floresta, numa região onde o vento não atinge por completo todas as árvores, ele é barrado. Então, por que as árvores na cidade acabam caindo muitas vezes? Porque não existe a correta arborização. Então, esse que é um problema, é meio que um paradoxo. A gente não tem árvores altas porque as árvores altas caem. Mas as árvores altas caem porque a gente não tem mais árvores altas. Porque se todas as árvores fossem altas, elas segurariam o vento. E isso melhoraria em muitas coisas, né, na cidade. E outro ponto muito importante, poda. Qual que é o maior risco das árvores altas? É quebra de galho velho, galho que precisa de poda. As árvores precisam ser podadas com certa regularidade. E atualmente isso está sob responsabilidade do morador. E convenhamos que vamos ter uma visão não técnica, mas uma visão social. A prefeitura não se responsabiliza por poda. É responsabilidade do morador. Ok, beleza, até aí parece que está tudo bem, né? Parece bem natural. O morador se responsabiliza, joga isso na mão do morador. Mas
num país onde a maior parte da população é carente, é justo que o morador que ganha um salário mínimo, uma família de 4 pessoas que às vezes é sustentada por um salário mínimo, tenha que sustentar uma poda que muitas vezes custa 300, 400 reais? É justo isso? Não seria a prefeitura, não seria mais justo que a prefeitura fosse responsável pela poda das árvores da cidade? Entendeu? Como é em muitas cidades, a prefeitura passa com um caminhão em várias ruas, em épocas diferentes do ano. Oi. João, desculpa, a gente está ficando um pouco avançado aí no tempo. A proposta sua é, então, ter um eixo temático sobre, na área do meio ambiente, sobre a arborização urbana, né? Isso. Educação ambiental e mudanças nessa questão da poda, né? Propõe Beleza. que seja... Vamos lá, então, porque aí você já está dando a oficina para gente. A gente tem que dar essa oficina sua lá para a prefeitura, lá, hein? Não, tranquilo, tranquilo. Eu acabo me estendendo às vezes, mas tem que cortar mesmo. Obrigadão aí pelo, Não, valeu, pelo alerta. massa. Vamos levar essa proposta aí da arborização e da educação ambiental também, aí para a arborização e para outras questões também, né? Ô, Luzia, eu tinha passado ele na frente porque eu acho que a senhora estava se ajeitando, né? A palavra é sua, então, Luzia, bem-vinda. Acho que o Microfone, Luzia. Luzia, seu microfone, ele está aberto, mas ele não está chegando áudio para a gente. Poxa, que pena, não está chegando para mim. Tem uma coisinha que tem uns 3 pontinhos aí na tela, que às vezes ali dá para configurar, tem uma parte que chama de configuração de dispositivos, ali, às vezes mudando ali, muda o áudio também. Luzia, tenta vir nesses 3 pontinhos, a entrar em configurações e ver se consegue ativar o seu áudio, ele não está funcionando. Eu vou passar então, Luzia, para a Adélia, que é a próxima, e aí a gente tenta retornar com a senhora, pode ser? Tá bom. Adélia, bem-vinda, a palavra é sua, amiga. Oi, Rodrigo, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, tá bom. Primeiro, cumprimentar todo mundo que está aqui, dizer que é muito importante, né, a gente poder contribuir para o plano diretor da nossa cidade. A gente fica muito triste, né, Rodrigo? A gente tem se trombado aí em alguns projetos e ver o desmantelamento, né, dos equipamentos participativos da cidade. Aí a gente chega numa reunião como essa e fica mais triste ainda em ver uma colega, conselheira municipal de um conselho que é deliberativo, né? Dizer que um conselho municipal toma uma decisão e o poder público simplesmente atropela, né, essa decisão. Nós falamos aqui, ouvi aqui o pessoal falar sobre as árvores, o João acabou de falar sobre as árvores, João, o Aderbal estava lá no meio ambiente, o Rodrigo também. Eu estou falando isso porque eu vi um comentáriozinho aqui que nem no governo petista a gente conseguiu, mas dizer que eu tenho muito orgulho de falar que quando a gente foi governo nessa cidade, a gente não se fazia poda de árvore, de topo de árvore, né? A gente só suspendia a copa das árvores, a poda era... isso foi uma coisa que a gente cuidou muito bem. Mas eu pedi a palavra aqui para falar sobre a economia solidária, que eu acredito que é um ponto-chave para o desenvolvimento de uma comunidade, seja ela qual for, né? A Araçatuba é uma cidade onde nós temos equipamentos de assentamento de produtores rurais sem terra, né?
que hoje são com terra, graças a Deus, mas a gente sabe que a infraestrutura urbana já é muito falha, e para eles que estão lá tão distantes, eu queria agradecer a participação de alguns amigos que a gente conseguiu convidar, mesmo que na última hora, e eles estão aqui fazendo parte, justificar que tem um pessoal que está ainda num acampamento ali no Córrego Azul, que está pedindo socorro. A cidade simplesmente os abandonou há 11 anos, né, lá. A maior reivindicação deles é a energia elétrica. Eles estão há 11 anos no 100% lá, que é uma fase do movimento, onde a pessoa está no pré-assentamento, né, ela já está selecionada para ser assentada, mas ela ainda não teve a terra destinada, e eles estão lá, segundo os relatos deles, na próximo evento eu quero que eles participem. Eles têm muita dificuldade com esse tipo de reunião que nós estamos fazendo aqui, então eles não conseguiram participar, mas eles vão participar também. E a questão do lixo, né, Rodrigo, que você sabe que é uma luta da gente, né? Os resíduos sólidos de Araçatuba estão sendo destinados de forma completamente irregular aqui na cidade. Não existe trilhagem do resíduo que está chegando até o aterro sanitário. Está sendo só reaproveitado aquilo que as pessoas fazem a seleção em casa, e a gente sabe que o percentual dessa seleção é muito ínfimo diante do material produzido. E não tem nenhuma campanha de conscientização, não tem nenhum fomento para que a sociedade se engaje nessa causa que hoje, casando aí com a questão da economia solidária, é uma questão que há décadas alimenta milhares e milhares de pessoas, né? Infelizmente, depois do período pandêmico aí, a gente sabe que muitas pessoas que estavam no mercado de trabalho, hoje desempregados, voltaram a fazer a seleção do nosso lixo na porta da minha casa, que é muito triste a gente saber disso, né? Que a gente submete um humano a essa situação, né? Eu coloco tudo misturado lá para a pessoa selecionar para mim, mas infelizmente é isso que acontece. E dizer dos equipamentos de mobilização social, que todos foram desmantelados, né, Rodrigo? As sociedades de amigos de bairro não existem mais, né? Nós sabemos que todos os equipamentos, todos os bairros praticamente da cidade têm um espaço para ser utilizado pela comunidade, e isso não existe mais, e foi uma política de desmantelamento, de desarticulação da comunidade, para que as pessoas não se fortaleçam e façam cobrança das reivindicações dos seus direitos. Então, penso que precisamos pensar uma política de empoderamento, né, desses equipamentos, para que as pessoas possam se organizar de forma a poder chegar lá ao sonho da Ana Laura, que é de saber quando e como elas podem reivindicar os seus direitos. Acho que é isso. Dizer para a Selma Rico que eu fiquei feliz dela estar aqui. Eu e a Selma tivemos lá em São Paulo, né, Selma, sonhando com um zoneamento urbano melhor há uma década atrás, e mesmo assim hoje a gente chega aqui e vê os mesmos problemas, as mesmas brigas, e agora algumas mais potencializadas ainda pelo esse desgoverno que anda aí. E é isso. Legal, Adélia, você fez umas colocações muito importantes aí, que deu uma costurada com a fala dos outros companheiros também, né? E eu fiquei pensando no que você coloca da questão da gestão democrática, né? Porque o plano diretor é um momento, mas a gestão democrática é permanente. E a hora que você desmantela os conselhos, né, como a Marisa colocou também, a gente não adianta ter um plano do diretor que foi feito de forma excelente na participação. Se você desarticula a gestão democrática, a gente perde, não adianta nada para um diretor muito bom, né? A gente Então, rasga a Constituição, né, Rodrigo, que fala exato. que a gente tem que ter o acompanhamento social de todos os E esse governo, a gente sabe o jeito que esse governo municipal tem tratado toda a liderança popular, que ousa questionar eles, ousa fazer uma proposta fora do que eles estão dando ali, porque eles estão fazendo alguma coisa, se a pessoa não está satisfeita, ela é uma ingrata. É um nível assim que eles se acham que estão por cima da população, e não que eles estão
no meio da população, né? É vergonhoso dizer, mas movimentos que a gente participava, muitas vezes a gente se afasta para proteger as pessoas da perseguição que eles têm contra a E gente. isso acontece muito, né? Desarticula porque as pessoas saem, as pessoas que têm a iniciativa de propor, elas recebem um tratamento muito duro e às vezes até difamatório, e elas se afastam até daquelas coisas que elas gostavam de participar, né? Porque, então, se eles não desarticulam moralmente, fazendo que as pessoas desistam, elas vão lá e acabam com a instituição, né? Acabam Minam mesmo porque a os Maria projetos. insiste, a Manu insiste, eu insisto no Conselho de Meio Ambiente, só que o meu Conselho de Meio Ambiente acabou. Eles sabotaram, agora ninguém do governo vai para a reunião do meio ambiente, do Conselho de Meio Ambiente, e aí não dá quórum. Pois é. É isso. Ah, desculpa, eu tomei a frente aí da fala Luzia, vamos tentar de novo? Se a senhora colocar um fone, será que dá certo? Ah, que pena, não tá ouvindo, a gente não está ouvindo. Tá bom. Então a gente vai para Luana Leite, Luana Guarani. Muito bem-vinda, Luana. A fala é sua. Boa noite a todas. Luzia, queria muito te ouvir, mulher, mas infelizmente a Selma também, Rodrigo. Estava tentando falar no privado, ela falou para mim que não estava conseguindo também ouvir. Então, foi esse probleminha. Tentei ajudá-la, mas não sei, depois acho que ela sumiu aqui, eu não estou conseguindo visualizar. Bom, a iniciativa é maravilhosa, gente. Penso que nós vamos ter muito trabalho, porque, como a Adélia falou, esse desmantelamento, essa desconstrução social abate de uma maneira tão, tão doída, e nós que estamos ali tentando sempre procurar a mudança, é complicado. Você falou uma coisa, Rodrigo, eu falei assim, eu vou falar um acontecido comigo, né? Aí você falou um comentário agora mesmo, que não é injusto o que você falou. O que você comentou? Aí eu falei, não, eu ouvi isso. Eu Eles ouvi isso da primeira começam a dama. injuriar a gente, falar que a gente é bandido. Na verdade, a minha contribuição, que vai de encontro com a fala, é que também, além nós temos também que trabalhar muito a economia criativa. E nós podemos transformar, nós quanto cultura, nós quanto artesãos da cidade, nós temos muito que ensinar, muito que economizar, muito que criar, e isso está na mão. Eu até dou parabéns ao João Silva, quando ele faz a comparação, que essa é uma comparação indígena, que onde a gente tem que aprender com os anciãos, que eles é que trazem a experiência. Então, aos meus, os que estão atrás de mim e que me fortalece, que é a minha ancestralidade, sim, nós temos que ouvir, sim, quem que preservava e tenta preservar até hoje, né, a natureza, se não os povos originários. E essa coisa da gente tratar a natureza, os que querem, né, que estão de boa intenção e bom coração, nós herdamos isso deles. E nós sabemos quão é válido a natureza, e a gente caminhar com a natureza e com um bom planejamento urbano, vamos colocar assim. Nós temos muito trabalho, muito trabalho. Nós vamos precisar de muitas reuniões, eu acredito, para a gente afunilar e filtrar todas as intenções, por conta que é isso mesmo que vocês estão falando, gente. Desde o início, não estou levantando bandeira partidária aqui, mas desde esse governo não se fez nada, muito pelo contrário, eles desestimularam os conselhos, e eu digo isso com muita propriedade, porque eu participava de 4 conselhos. Para mim era muita coincidência esvaziar. Para mim era muita coincidência marcar reunião
e não avisar a sociedade civil. Entendeu? Então, claro que não vai dar quórum. Aí desestimula. O próprio conselheiro desestimula. O conselheiro, que é o porta-voz da população, ele não consegue se expressar. E a população não consegue também alcançar nada justamente pela posição onde eles estão, que eles são a base. E nós procuramos, né, saber da base as suas necessidades. Mas, infelizmente, não estamos atravessando essa muralha administrativa por conta que para eles não é interessante ouvir a população, né? Então, é muito complicado quando a gente consegue mobilizar pessoas. Quando a Adélia falou para mim, não eram nem... Era 18 horas, né, Adélia? Você falou, tem uma reunião agora, e eu, ai, meu Deus, eu tenho que fazer, deixei de também fazer a panfletagem, e tenho que... Não, mas eu tenho que estar aqui também. Eu tenho que estar aqui e tenho que dar mão para vocês, para a gente fazer essa construção junto, certo? Porque é muito importante. Esse é um passo muito importante que nós estamos dando. Então, André, conte comigo, Rodrigo, conte comigo, todo mundo pode contar comigo, que nós estamos aqui todos juntos nessa luta, nessa mudança de postura, né? Porque é necessário ter uma mudança de postura administrativa nessa cidade, porque senão nós estamos fadados a altas temperaturas, nós estamos fadados às pessoas passando mais fome, nós estamos fadados a tudo que é negativo, infelizmente. Ok? Não quero me estender muito, muito obrigada pela oportunidade, e vamos que vamos, gente, que essa bola é nossa agora. Massa, mandou muito bem a fala, acho que foi transversal aí na de todo mundo também, né? A gente tá lascado, a gente tá pressionado, eles estão colocando a gente na parede, né? A Luzia agora conseguiu um fone, vamos ver se funciona? Ah, poxa vida. Bom, pessoal, não tem nenhum... Ai, que pena. Não tem nenhum inscrito agora, então eu vou tentar fazer aí um apanhado. Eu acho que tudo que foi falado acabou num centro de convergência. O plano diretor, que foi a motivação da gente estar aqui, a revisão dele não foi feita de forma participativa, porque o governo não gosta de participação popular. E não é só na questão deste momento da revisão do plano, é na gestão democrática da cidade. Então, onde a gente vai cair nisso aí, nos movimentos sociais que estão desamparados, desassistidos e botados de escanteio por esse governo que não quer nem saber, né? Inclusive os conselhos municipais, que é onde os movimentos, as pessoas mais insistentes ainda persistiam ali em levar, e como a Marisa colocou, quando consegue uma coisa, eles vão lá e fazem o contrário, né? Então, acho que talvez um eixo temático que a gente tem que propor aí seria a questão da gestão democrática da cidade, passando pelos conselhos municipais de políticas públicas e também por outros instrumentos, que isso não se limita aos conselhos, né? A gestão democrática da cidade, mas é um ponto importante para estar constando lá no plano diretor o fortalecimento e, de repente, até criar um instrumento aí de configurar uma improbidade administrativa, né? Porque os conselhos municipais, eles têm que funcionar. Eles são autônomos do executivo, mas é função do executivo das condições para que eles funcionem. E a gente vê que está acontecendo o contrário. O executivo está dando as condições para que eles não funcionem de jeito nenhum. E aí outras questões, a gente conversou bastante, aí todas as falas, a maior parte das falas entraram na questão da segurança alimentar, né? A gente está vendo a fome crescendo aí de novo. Parentes nossos que estavam com uma condição de vida boa há alguns anos atrás, sonhando ali com um carro novo, uma moto nova, agora está voltando a uma parte do desemprego e
atrasando conta de luz e de água para ter o que comer, né? E tem outros que já não estavam numa situação não muito confortável, que agora já estão na insegurança alimentar mesmo, né? Não está nem nessa parte mais de atrasar a conta de água e luz, né? Então, eu acho que o eixo temático muito importante é a gente abordar essa parte aí que casa com a fala do Aderbal também, né? Da agricultura ecológica. Teve as outras falas que a Adélia colocou uma palavra aqui, economia solidária, que a Luana colocou, né? A questão da cultura criativa, a parte do patrimônio também, a gente está vendo aí que eles estão querendo derrubar tudo, né? Dos fundos de vale também, a expansão na área de mananciais, né? Foi feita uma fala aí também em relação aos mananciais. A questão dos agrotóxicos, principalmente para próximos à agricultura familiar e à área de manancial, né? Que a gente vê os companheiros lá sentados, de vez em quando perde a produção porque o avião passou num dia de vento e a deriva levou tudo para a plantação dele e matou, né? A plantação ali, vários cultivos dele, do sítio da pessoa, né? Um ponto grave. E a infraestrutura também na área rural, né? A gente vê aí o pessoal levando asfalto para condomínio turístico, isso é importante, né? Nas estradas vicinais, tudo bem, mas e para os assentamentos, né? Onde a gente colocou um monte de pessoa que está produzindo alimento de qualidade, e quando chove as pessoas não conseguem fazer o transporte desse alimento e nem porque as estradas são de barro e muito mal conservadas nas épocas das chuvas, né? E mais? Bom, eu acredito que dá para fazer esses encaminhamentos. O seu Francisco ergueu a mão. Seu Francisco, essa palavra é do senhor, então. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Seguinte, questão aí de conselhos. Eu fiz parte de 20 anos de 4 ou 5 conselhos, um seguido do outro, entrando no outro, saindo num, entrando no outro. Conselho, se tiver alguma coisa que o conselho deliberou e votou e decidiu, se era para fazer de uma forma A e de uma forma B, e ele optou por fazer da forma A, e o prefeito e a prefeitura está fazendo totalmente diferente, é Ministério Público. Pega a ata da reunião e leva para o Ministério Público. E pode até perder o cargo, se for o caso. O negócio é sério. Então, só que assim, tem que assumir todas as consequências também naquilo que o Conselho deliberou, tem que depois acompanhar também o prefeito, se ele não vai fazer de acordo com o que o Conselho deliberou, mas depois ele vai fazer corpo mole, vai fazer estragado, vai fazer mal feito, ele vai fazer... Aí também tem que acompanhar. E também, se fizer mal feito, fizer errado, não fizer de acordo com o que a gente pediu, vai no Ministério Público. Então, a gente não tem esse traquejo, esse costume. Então, acho que talvez seria a oportunidade de se colocar aí agora no plano diretor, que toda ata, que se fizesse toda ata fosse encaminhada para o Ministério Público. Se fizer isso, já ajuda bastante, viu? O prefeito e a prefeitura vão ficar atentos a isso, vão ficar preocupados com isso. Talvez o promotor nem vai ler, com certeza, mas vai ter uma cópia lá dentro. E se não fizer de acordo, pimba, já está na mão dele, já está no arquivo dele lá. Eu acredito que seria uma oportunidade, o que vocês disseram. E ser isso, a partir de hoje, eu sei que não é muito dentro, é uma questão mais... políticas públicas também, por que não? Mas é isso, que toda a ata fosse encaminhada para o Ministério Público. Pronto. E se não fez direito, comunica o Ministério Público. Né? Show de bola. Obrigado. Uma boa proposição aí, nesse sentido aí também, em uma outra conversa, de uma outra atividade, surgiu uma proposta também, que casa com essa do senhor Francisco, as atas e as convocações terem que ser feitas por edital
da prefeitura, né? Constar sempre em edital, porque as pessoas conseguem consultar essas atas depois, vai criando um registro histórico, né? Sim. Que nem o Conselho de Meio Ambiente tem um blog que o pessoal coloca, mas em qualquer momento pode chegar alguém lá e deletar é o único tudo. também. É o único. Não, acho que é só o meio ambiente que publica num blog, né? Show de bola. Mas então eu acho que é importante, mesmo assim, né? Tem que. E outra, eu te digo uma coisa, para não decepcionar muito vocês, pois não, Luana. Desculpe, Francisco, da cultura também vai. Incompleta, quando eu digo incompleta quando acontece uma reunião, 1, 2, 3, a gente fica questionando, cadê a ata? Cadê a ata? Ele vai estar no blog. Mas, faltou tal, vamos procurar para colocar no blog. Mais ou menos esses desvios, sabe, de caminhos, que prejudica todo o andamento do conselho. Outra coisa importante também seria se houvesse as gravações das reuniões do conselho, né? Porque são reuniões públicas, elas podem ser gravadas por qualquer pessoa. Se isso for institucionalizado, é melhor ainda, né? Ter a gravação lá no site da prefeitura ou então no site oficial, né? O André pediu a palavra novamente. André, a palavra é sua. Só para concluir, Desculpa, seu Francisco. só para não decepcionar muito, isso é comum em todas as cidades do interior. Infelizmente, não é só Araçatuba, isso é muito comum. A gente conversava com as outras pessoas por aí. Eu digo isso infelizmente. Obrigado. É verdade. André? Eu estou ouvindo tudo, eu estou tentando transformar algumas coisas em instrumentos para, de repente, a gente poder tentar apresentar isso, né, em forma de texto e que possam ser incorporados na legislação. Né? Uma das questões que eu fiquei aqui elucubrando sobre essa questão da agricultura solidária, da agricultura local e dos grandes latifúndios. A gente tem uma mancha de zona rural. A gente tem a macrozona urbana, a macrozona rural. Na macrozona urbana, ela é subdividida em diversas zonas. E na macrozona rural, a gente só tem um tipo de zona. De repente, propor nesse mapeamento de macrozona rural esses 2 tipos de macrozonas que delimitariam aonde pode ou onde não pode serem aplicados determinados tipos de técnicas com agrotóxico para evitar que isso invada as outras áreas. Então, por exemplo, no raio de 500 metros, próximos das zonas de agricultura solidária, não vai ser possível utilizar aviões para dispersar os produtos. Isso acho que é um instrumento plausível da gente sugerir na legislação. Uma outra questão... Obrigado. E uma outra questão é a arborização. A arborização, como foi bem mencionado, é importante que ela seja mantida, ela tenha uma manutenção, querendo ou não, existem questões técnicas, né? E de se criar, dentro da prefeitura, um órgão que se responsabilize por disponibilizar a infraestrutura necessária para que as podas aconteçam. Então, caso seja identificado, né, tem uma secretaria com um agrônomo ali, especialista, que pode ir identificar as espécies, ver se estão doentes, se precisa de algum tipo de tratamento, se precisa realizar uma poda preventiva, a fim da gente conseguir, óbvio que num prazo mais extenso, mas essas copas saudáveis e altas. Então, de ter dentro da estrutura municipal um órgão que se responsabilize e se disponha a fazer essa gestão das espécies. Né? A princípio, por enquanto, é óbvio que tem muito mais coisas para a gente ainda colocar, mas dentro do que foi mencionado, talvez esses 2 instrumentos possam ser sugeridos. Verdade. Essa questão da arborização, ela merece uma oficina temática aí só para ela, porque são várias... Tem muitas questões, realmente. A questão é que a gente até comentou das calçadas, então tem espécies que dá para a gente aplicar. Realmente muito importante e é muito complexo. Marisa, desculpa, eu acho que eu cortei a sua vez. Não, imagina. É só uma observação. A fala do... É o senhor Francisco? É esse o nome dele? Francisco? Isso. Então, eu
faço parte do Conselho de Cultura do Patrimônio Cultural, e nós, aqui da Setorial do Patrimônio, né, eu especialmente, né, eu que fui lá, né, mas enfim, é a Setorial do Patrimônio, é o Conselho de Cultura, já peticionamos, já entramos com representação contra o prefeito inúmeras vezes no Ministério Público. Acho que os caras já me conhecem, já conheço o Luiz Gustavo, já virou parceiro. E o promotor de meio ambiente, eu acho que ele tem partido político, né? Nunca vi, não, já vi. Muita gente do judiciário tem partido político, é verdade. Mas, enfim, cara, não faz absolutamente nada o Ministério Público Estadual. Aí peticionamos, fiz uma representação online, né, no Ministério Público Federal, essa última, mas a gente recebeu orientação do CONDEFAT para procurar uma série de instituições aqui para entrar com representação, porque, por exemplo, em relação ao patrimônio cultural, a atual gestão, ela infringiu uma série de leis. A Lei Federal de Crimes Ambientais, a Lei Federal de Improbidade Administrativa, a Lei Estadual do Estatuto do Servidor Público, a Lei Estadual de Multas do CONDEFAT, o Decreto Estadual 13.426/79, eles não estão nem aí. Sabe, assim, eles têm certeza de que não vai acontecer nada. Sabe, a nossa secretária de Cultura, ela fala numa reunião de Conselho de Cultura que vai mudar a lei que criou o Conselho de Cultura sem passar pelo Conselho de Cultura, numa boa, sem constrangimento, sem pudor, sem corar o rosto, você entendeu? É uma coisa enlouquecedora. Assim, eu fico muito brava, assim, eu fico muito indignada, eu não aguento. Eu surto. Porque dá um nervoso, sabe, assim? A gente chora, né, Mar? Isso, de ódio, né? Chorar de ódio. Então, era só isso mesmo, mas a gente vai atrás. Marisa, só... Mas não tem virado nada. Tudo bem. Mas a colocação é o seguinte, mas pelo menos faça, não, mesmo... Eu acho que o atual promotor aí, não, acho que não. Acho que o outro, o que era... acho que agora vai dar mais certo. E se não der, no último caso, faz uma ação civil pública, faça uma ação com isso, seja lá como for. Mas, pelo menos, faça isso, porque, em eventual, se der um problema de uma ação, ou que o prefeito for condenado depois, né? Se, por acaso, o prefeito for condenado por alguma improbidade dentro desse assunto aí que vocês decidiram, aí que foi feito, seja lá como for, os conselheiros são coniventes, os conselheiros são também, concorrem também no delito. E na cidade de Piracicaba, o Conselho de Saúde, há uns 10 anos atrás, 12 por aí, o prefeito lá foi condenado e, junto com todos os conselheiros, tiveram que ratear a dívida ao pagar lá, e os conselheiros, coitados, tiveram que fazer rifa, bailes, jantares para poder pagar a parte deles. Então, pelo menos, faça isso, faça essa comunicação. Pelo menos, se der algum problema lá na frente, vocês está aqui, ó. Nós decidimos isso, a nossa ata diz isso, e nós comunicamos o Ministério Público que se arda, que se dane sozinho o prefeito, entendeu? Ele foi reeleito em Piracicaba, por incrível que pareça. Você sabe da história? Sim. Então tá. Para a máfia das ambulâncias também. Foi tá, você vê que eu não tô falando, inventando. Gente. Marisa, eu acredito que seja o promotor, antes era o Ferragini, né? Agora ele mudou, né? A gente conseguiu aposentar ele. A hora que chegou o trabalho lá para ele, ele aposentou. Tô brincando, gente. Sim, era esse da primeira vez, sim. E eu não sabia que tinha mudado, não. Faz tempo que eu não vi. Mudou recentemente. A hora que bateu a ação civil pública lá da questão do prolongamento da Pompeu, que ele ia ter que tomar umas decisões, uns encaminhamentos lá, e começou a bater outras coisas também. Eu acho que ele falou, deixa eu ir descansar agora, que agora isso é dor de cabeça demais. Sim, e agora entrou outro rapaz, um homem jovem, assim, um promotor jovem, jovem assim, uns 50 anos no máximo, entre 45 e 50. Bastante estudioso, né? A fama dele aí de ser um cara meio Caxias, né? Agora a gente não sabe se ele é uma pessoa que vai por enfrentamento, porque tem a questão política também, né? Não, só para finalizar, então,
Sim, senhor Francisco, mesmo a gente vendo que não tem muito resultado, a gente entrou, até porque nós conversamos isso, né, em reunião de conselho e da própria setorial, que a gente tem que se defender, a gente não pode ser conivente, do tipo assim, ó, tá errado, né, a oficina de locomotivas do lado da van precisava de uma proteção, não protegeram, o que aconteceu? Caiu o telhado, estão roubando viga, mas a gente foi lá, registrou, cobrou com registro em ata de reunião de conselho que tinha que ter feito esse cuidado, não fizeram, aí já não é problema nosso, né? Aí o executivo que arque depois com isso, né? Para vocês terem noção, nós, quanto conselheiros, nós fomos contra uma proposição dela em relação aos editais, pois ela cancelou os editais, deixou todos os atores aí que estavam passando por dificuldades, e a gente, quanto conselheiro, passamos recibo de ruins, de que a gente que podou, mas não, foi ela. É uma coisa assim que eu, como do movimento social, como assistente social que luto pelo direito de um cidadão, eu fico assim, embasbacada com determinadas situações. Pessoal, acho que a gente já está num horário avançado, a gente conversou bastante, tem algumas pessoas que ainda não participaram, fica aí a última chance para participar, levantar a mãozinha. Tiveram muitos comentários, eu não pude acompanhar os comentários, mas eles ficam registrados, depois eu vou dar uma olhada neles. Se alguém observou algum comentário digno aí de abordagem, por favor, também ajuda eu nessa parte. E acredito que a gente sai com um encaminhamento bom, então, né? A gente já tem várias pautas, essa reunião está gravada. O Observatório colocou aí também Observatório Social do Brasil, que está criando um conselho, solicitaram a criação do Conselho Municipal de Transparência e Controle Social, né? Que seria um conselho, vamos dizer assim, seria um conselho dos conselhos, né? É um conselho para ver se os outros conselhos estão funcionando, além de outras coisas mais, né? Uhum. Pô, bacana. Ele não vai poder, o Alex não vai poder, eu acredito que seja o Alex, que tá cheio de cachorro lá com ele, né? Ele não vai poder abrir o microfone agora porque ele tá com os cachorros fazendo farra lá. Então, interessante essa iniciativa aí também. Gente, então, como ninguém se manifestou, foi tudo gravado. Se alguém quiser assistir pegar, resgatar algum material, fazer uma consulta, para a hora que a gente for formular aí as propostas, né? Novamente, então tá tudo no jeito aqui. O Alex está respondendo, sim, aqui é o Alex mesmo, é ele mesmo. Mais alguma consideração, pessoal? Eu acho que a gente avançou em algumas pautas interessantes, tem muita coisa para discutir ainda, né? Especialmente sobre questões urbanas, a gente passou muito por cima. Alguém mencionou aí no grupo a questão de mobilidade, as próprias áreas de preservação dentro do município. Sim, tem bastante coisa, mas acho que demos um passo interessante. E começando a nos entender, né? Show de bola. Mais alguém? Parabéns pela reunião, viu, pessoal? Muito bom. Gente, eu agradeço muito, então, vou fazer o encerramento aos participantes. Eu fico muito sentido da Luzia não ter conseguido falar com a gente. É uma pessoa que tem uma vivência muito boa aí nas militâncias de conselhos também, né? Com certeza ia ser uma fala produtiva. Agradecer o pessoal que abriu aí a atividade, né? O André, a Manuela, a Ana, o Aderbal e a todos aí que dedicaram o seu tempo. Aí fica aí aberto para quem quiser dar a última palavrinha de tchau para todo mundo. Eu agradeço muito a presença dela, um apoio grande aí também, o Cido Sério, o outro amigo meu que não se manifestou também, o Júlio, a gente está sempre mandando coisas, referências. O seu Francisco, eu acho que a gente foi bem representado aí hoje por vários movimentos e várias instituições da sociedade civil, gente. Estou muito satisfeito com a nossa turma aí, viu? Obrigadão. Maravilha. Valeu, gente. Até a Boa noite próxima. a todos. Até sábado. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Gente, adorei, tá? Apesar que eu vi o Rodrigo comendo, agora eu vou ter que buscar uma coisa leve.
Tava com uma fome. Tava, né? Imagino. Boa noite a todos, durmam com Deus. Aô,